Senador Aníbal Diniz, junto com o fantasma da inflação, já é possível ver ressurgir no Brasil uma outra assombração. Aquelas vozes cavernosas, espectrais, a alertar para os aumentos de salário, contra os aumentos de salário, contra aumentos que reponham índices de inflação, ou, ó horror, que os supere, contra aumentos que acompanhem a elevação dos índices de produtividade. A velha ortodoxia, desmoralizada pela crise financeira internacional, que não previu, que desdenhou, reaparece toda lampeira, propondo o arroxo como remédio para conter a demanda. Querem reproduzir a receita norte-americana de recuperação econômica, sem criação de postos de trabalho, sem aumentos salariais, sem rendas. É do conhecimento de todos, inclusive dos neoliberais mais encardidos, que na raiz da crise financeira está o distanciamento entre salário e produtividade. O gráfico desta subindo às nuvens, o daquele descendo aos pântanos. Resultado: compreensão da demanda, nó desatado pelo subprime, pelas mágicas diabólicas da engenharia financeira, pelo endividamento dos trabalhadores e da classe média, até que tudo explodisse em inadimplência. Por que a crise não bateu fundo, não ribombou no nosso Brasil? Porque os salários e a renda dos trabalhadores e da classe média seguiram aumentando no compasso do aumento da produtividade, elevando a demanda, fazendo mover as engrenagens da produção, enfim, estabelecendo aquilo que chamamos de círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. Por isso, quando ouço esses primeiros resmungos sugerindo o arroxo salarial como remédio para conter a inflação, fico muito assustado, bem mais sobressaltado do que com a própria inflação. Senhoras e senhores senadores, mais uma vez canto aqui minha aldeia. Relato o que fizemos no Paraná, no âmbito das políticas fiscal, salarial e social, para mostrar que é possível, sim, avançar em reformas que melhorem as condições de vida da nossa gente, que façam do mercado interno o centro estimulador do desenvolvimento, que elevem a produção e a produtividade. Sem arroxos, sem as opções medíocres que a ortodoxia sugere. Assim que assumi, fiz um pacto com os empresários. O pacto da troca de impostos por empregos. De uma penada só, zerei o imposto das microempresas e reduzi o imposto das pequenas empresas a 2% em média. O governo cortava o ICMS e, em contrapartida, queria abertura de novos postos de trabalho. Deu certo. Livre de impostos ou com a carga tributária reduzida, as nossas empresas passaram a produzir ou vender mais, a contratar mais empregados, e mais empregados significavam mais consumo, e mais consumo, mais produção. O Paraná se transformou no estado brasileiro que mais criava empregos com carteira assinada em proporção ao número de habitantes. E, ao mesmo tempo, as nossas pequenas empresas passaram a ostentar o maior índice de longevidade do país, superando, em algumas vezes, a média, o tempo de vida das empresas nacionais.
Para atrair novos investimentos e estimular a expansão de plantas industriais, dilatamos em até 8 anos o recolhimento do ICMS. E quanto menos desenvolvida a região a receber investimentos, maiores as vantagens oferecidas. Dilatamos também o prazo de pagamento do ICMS da energia elétrica, por até 4 anos. Reduzimos o ICMS de compra e venda de matérias-primas e insumos de 18% para 12%. Cortamos de 18% para 7% o imposto dos materiais de construção. Zeramos o imposto sobre produtos da cesta básica. Cortamos as alíquotas para a importação de máquinas e equipamentos via Porto de Paranaguá. Cada vez que um determinado setor da economia paranaense precisava de socorro, cortávamos o imposto sobre os seus produtos. Assim fizemos com o trigo, com o feijão, com mandioca, com o leite, com a criação de suínos e de frangos. Enfim, assinei uma centena de decretos zerando, reduzindo, postergando o recolhimento de imposto. Quando explodiu a crise financeira de 2008, para manter a produção e o consumo, logo os empregos, salários e rendas, reduziu o imposto de 100 mil produtos de consumo popular, alimentos, calçados, vestuário, remédios, fogões, geladeiras, produtos de higiene e dezenas de milhares de outros artigos tiveram o imposto diminuído, para que o consumo não caísse e, em consequência, não fosse reduzida a produção. Reduções, então, naquilo que convencionamos chamar de bens de consumo salário, aquilo que o trabalhador compra com o produto do seu salário. Quer dizer, o imposto no Paraná transformou-se em um instrumento de estímulo à produção e à criação de novos empregos. O pacto governo-empresários foi honrado, mas não me faltou quem advertisse, dizendo que a arrecadação cairia e eu levaria a administração pública a uma crise sem precedentes. Mais um engano dos conservadores. Ao contrário de cair, a arrecadação aumentou significativamente. Por quê? Pela óbvia e simples razão de que o corte do imposto propiciou aumento da produção e das vendas, aumento de postos de trabalho com carteira assinada, aumentos de consumo. Como dizia Thomas Paley, um dos mais respeitados economistas norte-americanos, é tão simples assim. Para proteger e beneficiar principalmente os trabalhadores não sindicalizados, sem database de reajuste salarial, criamos o salário mínimo regional, o maior do país. É claro, houve protestos de entidades empresariais, campanhas da imprensa, discursos inflamados da oposição, da Assembleia Legislativa e previsões terríveis de desemprego. Lorotas, coisa de quem ainda não se libertou do espírito da senzala e vê os empregados domésticos, por exemplo, como escravos ou semi-escravos. Quando cortei os impostos, a louvação foi geral. Quando instituí o mínimo regional, críticas, de alguns poucos, mas críticas. Para os mais pobres, criamos alguns programas sociais, resgatando-os do abandono e da humilhação da pobreza. O programa Luz Fraterna isentava os mais pobres do pagamento da conta de luz. 200 mil famílias isentadas, famílias de menor renda. No inverno do Sul, a falta de água quente para o banho é causa inevitável de doenças. E todos têm direito a ligar-se ao mundo pelo rádio, pela televisão, pela internet,
e fazer as lições de casa, ler e estudar à luz de uma lâmpada elétrica. Já o programa da tarifa social da água fornecia água e esgoto tratados a preços simbólicos, que 280 mil famílias pobres aproveitaram. De novo, a preocupação com a saúde de nossa gente. Economia na ponta da saúde, já que são as doenças infecto-contagiosas provenientes da falta de saneamento que ainda hoje mais engrossam as filas do SUS. O programa Leite das Crianças, por sua vez, distribui diariamente mais de 170 mil litros de leite para crianças de 6 meses a 3 anos, sob risco de desnutrição. Leite enriquecido com vitamina A, com vitamina D e ferro. A criação de empregos, o salário mínimo regional, os programas sociais e os investimentos fortíssimos na educação pública fundamental, o combate ao analfabetismo, fizeram com que o Paraná fosse o estado que mais avançou no combate à pobreza entre 2003 e 2010, segundo apuraram o IPEA, o IPARDES e a Firjan. Fizemos ultrapassar a linha da pobreza mais de 800 mil paranaenses. Junto com o Piauí, do senador Wellington Dias, o Paraná foi o estado que mais reduziu os índices de mortalidade infantil. Completaria este relato de políticas econômicas, fiscais e sociais, falando um pouco do que fizemos na agricultura. Quando se fala em agricultura paranaense, normalmente tem-se em vista o agronegócio. A exuberante produção de soja, milho, de carnes. Nossa agricultura não é apenas isso. Afinal, das mais de 371 mil propriedades agrícolas paranaenses, cerca de 320 mil são propriedades de agricultores familiares. E é de lá que vem mais de 80% do que se põe diariamente à nossa mesa. Se, de um lado, criamos programas de apoio às empresas urbanas, buscamos o equilíbrio, dando suporte ao campo. Assim, criamos o programa Fundo de Aval para endossar empréstimos do pequeno agricultor. Quando o pequeno agricultor, o agricultor familiar, o meeiro, o parceiro vão ao banco à busca de financiamento para a produção, qual é a dificuldade? É a garantia oferecida ao empréstimo, garantia real. Geralmente, eles não conseguem oferecer garantias. No Paraná, no nosso governo, quem garante o empréstimo é o governo do estado, a sociedade paranaense. Com esta assinatura, banco algum recusa empréstimo. Com o programa Trator Solidário, resolvemos um dos problemas cruciais da pequena propriedade, que é a mecanização. Assim, financiamos perto de 8 mil tratores a preços subsidiados para que a agricultura familiar liberte-se do arado e ganhe em produção e produtividade. É incrível o efeito da mecanização nas pequenas unidades agrícolas do nosso Paraná. Já o programa Irrigação Noturna aproveita a energia elétrica durante a madrugada para irrigar a terra. Energia não se armazena, ela dispersa-se à noite quando não usada. Assim, o nosso governo passou a financiar equipamentos de irrigação a juros de 1% ao ano e reduziu em 70% o custo da tarifa elétrica urbana para fomentar a irrigação. Milhares de agricultores aderiram ao programa, com ganhos impressionantes em produção e produtividade, comprovando que não é preciso desmatar, destruir matas ciliares, avançar sobre várzeas para produzir mais. Esses programas foram desenvolvidos ao mesmo tempo
em que o Estado recuperava sua capacidade de pesquisa, de extensão rural, de apoio à produção, o que havia sido abandonado pelo deslumbramento neoliberal do agronegócio. Ao mesmo tempo em que passamos a respeitar os movimentos sociais, a respeitar os trabalhadores rurais. Resultado: depois de décadas, depois de mais de meio século, aconteceu no nosso Paraná um fato extraordinário. Ao invés de diminuir, tivemos um aumento do número de pequenas propriedades agrícolas. Quebramos a tendência que muitos consideravam inevitável, fatal. Senhoras e senhores senadores, assim canto a minha aldeia. Nos limites de nossas responsabilidades e atribuições, foi o que fizemos para aumentar e garantir salários e renda, para elevar a produção e a produtividade, para garantir o consumo, para, enfim, fazer girar virtuosamente a roda da economia. Sem arroxo, sem jogar nas costas largas dos trabalhadores e dos consumidores as contas pelas crises e pelos desastres provocados pelo capital vadio, pelo capitalismo financeiro. Repetindo outra vez Tom Paley, é tão simples assim. Basta ter os olhos e o coração voltados para o povo e as bolsas definitivamente. Não é um espaço onde os trabalhadores circulam. O aumento do salário mínimo regional do Paraná provocou uma crise com a ascendência das classes C e D. Essas classes que avançam para a classe média, que passaram a ter dificuldade para sustentar o trabalho doméstico que contratavam. Estou elaborando no meu gabinete, com apoio da consultoria do Senado, um projeto que permite abater do montante a ser tributado pelo imposto de renda em cada unidade econômica doméstica o valor de um empregado contratado até um salário mínimo e meio, mais as leis sociais e o 13º salário. Desta forma, estaremos fomentando a criação de mais empregos, ampliando o mercado de trabalho e levando as contratações dos trabalhadores domésticos à formalidade tão necessária para a sobrevivência da nossa Previdência Social. Senhores senadores, quem quer ser universal, canta a sua aldeia. E este canto à economia do meu Estado é um canto de alerta para que o Brasil não siga os caminhos trilhados pela economia norte-americana, que, descolando os salários da produtividade, levou ao desastre, que por algum tempo foi suprimido, atenuado com o subprime e com os derivativos, mas que o congelamento dos salários levou finalmente a uma crise que atinge o mundo inteiro. O Brasil foi menos atingido e a nossa presidenta Dilma tem tudo para conter os ímpetos conservadores do Banco Central e a pressão do capital vadio e nos retirar definitivamente desta entaladela que os Estados Unidos da América do Norte e a sua doida economia neoliberal nos colocou, a nós e a todas as nações do mundo moderno. Senhor presidente, obrigado pela tolerância quanto ao tempo.